Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado a todos vocês, de perto e de longe, que estão sempre aqui acompanhando o canal do Pastor Irineu Messias. Quero aproveitar para pedir mais uma vez, e faz tempo que eu não peço, para que vocês possam curtir as mensagens, vocês darem like nas mensagens, nos vídeos, como também compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Pastor Irineu Messias, para que dessa forma você possa, junto comigo, espalhar as boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não só isso, quando você assiste aqui os vídeos da ministração da Palavra de Deus, você também cresce espiritualmente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você que já é servo do Senhor Jesus. Para você que não é uma oportunidade que Deus lhe dá em você conhecer mais profundamente o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, a sublime revelação de Deus que Ele deixou para nós neste livro maravilhoso que é a Santa Bíblia, as Escrituras Sagradas. Mas dito isso, meus queridos amigos, eu quero começar a mensagem deste vídeo perguntando para você: você é amigo de Jesus? Certamente você vai dizer que sim. Claro, pastor, eu sou cristão, né? E se sou cristão, claro que eu sou amigo de Jesus. E para você que não é cristão ainda, mas pode sê-lo, pode se tornar um amigo de Jesus. Mas primeiro eu quero dialogar com os cristãos aqui do Brasil. Os cristãos que me ouvem. Você é amigo de Jesus? Parece óbvia a pergunta, mas é que o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, e aí eu chamo a sua atenção para o capítulo 15 do Evangelho de João, onde Jesus vai tratar desse assunto, onde ele diz assim para os seus discípulos, capítulo 15, o verso 14 do Evangelho de João. E diz assim o versículo: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não somente esse versículo. Então está aqui Jesus dizendo que os discípulos dele seriam amigos dele se eles, vamos dizer que normalmente o que Jesus diz, se eles fizessem o que Jesus lhes mandasse. Por isso que eu perguntei, você é amigo de Jesus? Porque se você é amigo de Jesus, para honrar esta amizade, você tem que obrigatoriamente fazer o que Jesus lhe manda, o que Jesus lhe orienta através da sua palavra. Naquele momento, o Senhor Jesus se dirigia pessoalmente aos que o cercavam, seus discípulos. Hoje, ele está glorificado no céu, ao lado do Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. Mas ele deixou o seu glorioso Espírito Santo, o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo que faz com que os homens se tornem amigos de Cristo Jesus. Até porque você sozinho, você não tem condições de estabelecer, ou melhor, por sua conta própria, de livre vontade, de estabelecer uma amizade com Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque o pecado ele impede que o homem tome essa decisão própria, de sua própria vontade, de querer ser amigo de Deus. Porque a palavra de Deus diz, no capítulo 8 de Romanos, 6 primeiros versículos, que aquele que é amigo do mundo, ou amigo da carne, ou da velha natureza, se torna inimigo de Deus. Então, para você se tornar amigo de Jesus, você tem que estabelecer, vamos dizer assim, entre aspas, uma inimizade com a sua carne, com a sua natureza humana decaída, a sua natureza humana que leva você para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, a condição sine qua non para você ser amigo de Jesus é você abandonar a vontade da sua natureza humana decaída, que sempre leva você, inclina você para fazer tudo que não agrada a Deus. Portanto, você que é cristão, mas que ainda está se guiando pelos desejos da sua carne, da sua velha natureza, você não é amigo de Jesus. E para você, meu amigo, que ainda não é cristão de Jesus, você pode ser amigo de Jesus. A condição é a mesma. Você tem que
fazer tudo aquilo que Jesus ordena fazer. Ora, aqui no Novo Testamento, na Sagrada Escritura, nós vamos perceber e entender o que é que Jesus nos manda fazer. Primeiro, deixar a nossa vida de pecado. Segundo, reconhecer Deus como o Senhor de todas as coisas. Deus único e verdadeiro, bom Pai Celestial, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Esta foi a oração do Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, desse mesmo evangelho, lá pelo versículo 3 e 5, onde Jesus faz aquela oração sacerdotal e ele diz que a vida eterna é esta, que conheça a ti, Pai Celestial, vamos dizer assim nas minhas palavras, como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, portanto, você tem que reconhecer Jesus como Filho de Deus, enviado por Deus para se tornar amigo de Jesus e, por conseguinte, amigo do Pai e do Espírito Santo de Deus. Como disse, Jesus não está pessoalmente agora falando para mim e para você, mas ele se revela e fala poderosamente por meio do seu Espírito Santo. Como disse a princípio, ele foi para a glória, mas ele disse que mandaria o Consolador, esse Consolador que convenceria o mundo da justiça, do pecado e do juízo. E é justamente o Espírito Santo de Deus que opera no interior do homem a regeneração, a justificação, de tal forma que aí neste momento ele quer ser amigo de Jesus. Neste momento ele quer fazer o que Jesus manda fazer. Porque mesmo que você queira neste momento fazer o que Jesus manda, mas se você não tiver tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, não tiver abandonado a sua velha vida, as coisas velhas se passarem, tudo que lhe afasta de Deus, você não terá condições de ser amigo do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro você tem que abandonar as coisas da sua vida, da sua velha natureza, que faz de você inimigo de Deus, para se tornar amigo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí é quando Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E Jesus manda nós abandonarmos o pecado, nos arrepender dos nossos pecados. Mensagem esta, ele inclusive pregou para os judeus, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, dizendo que se eles não se arrependessem, não crescem nele como Senhor e Salvador, eles morreriam nos seus próprios pecados. E esta mensagem ela continua atual. Se você não quiser ser amigo de Jesus, você tem toda a liberdade de não querer ser. Deus lhe deu livre-arbítrio, vontade própria, você pode decidir não querer ser amigo de Jesus. Mas saiba, o céu é de Jesus, a vida eterna é de Jesus. Jesus é o Pai da eternidade. Então, para ter a eternidade com Deus, para ter a vida eterna, tem que ser amigo de Jesus. E continuar sendo amigo de Jesus, você tem que fazer o que ele manda. João 8,31, ele se dirigindo também aos seus discípulos, ele diz a seguinte expressão: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ela remata dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, você só pode continuar sendo amigo de Jesus se você permanecer na palavra de Jesus. Em outras palavras, fazer tudo o que Jesus lhe disser. Abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar a vida de mentira, abandonar tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Aí sim, e der ouvido e pedir para Deus entrar na sua vida neste momento, o Espírito Santo do Senhor lhe dará todas as condições, toda a capacidade espiritual para você ser amigo de Jesus. Como ele diz aqui, no versículo, retomando o capítulo 15, verso 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que Jesus manda é o que Deus manda em toda a sua palavra, que nós sejamos obedientes à sua palavra, que nós ouçamos a voz do seu Espírito Santo, conforme de capítulo 3, verso 7 e 8 de Hebreus: se hoje ouvir da minha voz, não endureçai os vossos corações. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, não endureça o coração para Jesus, mas ouça a sua voz. Se você realmente quer ser amigo de Jesus e permanecer amigo de Jesus. E para permanecer amigo de Jesus, tem que fazer o que ele manda e permanecer na sua palavra. Retomando o 8,31 de João. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente
serei meus discípulos. E só pode ser discípulo de Jesus quem é, obviamente, amigo de Jesus. Teve um discípulo que deixou de ser amigo de Jesus, Judas que o traiu, Pedro também que o negou, mas logo mais, Jesus foi em busca de Pedro, ele tornou a ser amigo de Jesus. Talvez tenha também acontecido na sua vida, meu amigo, meu irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, em algum momento você também deixou de ser amigo de Jesus. Mas ao ouvir esta palavra, o Espírito Santo de Deus conclama você que a palavra de Deus é viva, poderosa e verdadeira. E diz para você, volte a ser amigo de Jesus. Você só precisa fazer aquilo que Jesus lhe manda, que é abandonar o pecado, a sua vida errática e voltar-se para Deus. Porque quem separa você de Deus não é Deus, mas é os seus pecados, conforme diz o capítulo 59 de Isaías, no seu versículo 1, que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado é quem impede de você ser amigo de Jesus. E o pecado também, para aqueles que são crentes de Jesus, ameaça a amizade do homem, do crente, do fiel para com Deus. Então, se você quer ser amigo de Jesus, aceite o convite dele, que nesta hora eu lhe faço, no nome santo de Jesus, para que você entregue a sua vida completa e inteiramente para que você se torne amigo de Jesus. E se você, meu irmão, que já é amigo de Jesus, tenha cuidado, permaneça nas palavras de Jesus, para que você continue sendo discípulo. Permaneça, faça o que Jesus lhe manda, para que você não perca a amizade do dono do céu, a amizade do Filho de Deus, que um dia vem buscar os amigos que permaneceram como seus discípulos verdadeiramente à luz da sua palavra. Assim, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.